Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno oferecimento da Easy Cassino. Você tá entrando no link que tá aqui no primeiro comentário? Entra lá, faz seu cadastro, usa no bônus esse código promocional AV2022. Tá aqui, ó, AV2022. Bota ali e você vai ter uma dobra na primeira aposta. E você, por exemplo, no jogo da roleta, aquele jogo da roleta, você joga a bolinha, tem uma casinha vermelha, uma casinha preta, vai girando. Dependendo do número que você apostar e a cor, você ganha um dinheiro. Você vai ter 50 chances usando o código AV2022. Faça isso. Aposte. Tem muita gente entrando e que não faz a aposta. Aposte. Você vai estar se ajudando e ajudando também o canal Ave Mais na parceria com a Easy Cassino. A Easy Cassino que tem jogos de cassino, tem outros jogos também recreativos, muito legais, que distraem bastante. Easy Cassino, parceira aqui do canal Ave Mais. Bom, vai acontecer hoje, notícia que nós trouxemos ontem em primeira mão no canal Atenção Vascaínos, uma reunião, a primeira reunião do board da Vasco SAF. O que é o board? São todos aqueles que fazem parte do Conselho de Administração. 5 da 777 e 2 do Vasco. Os do Vasco, o presidente Jorge Salgado e o primeiro vice-presidente Roberto Duque Estrada. Esses 7 vão ser apresentados a um planejamento, a tudo que vai ser pensado para 2023 e anos vindouros. A ideia é mostrar o que vai se gastar, quanto vai se gastar, como vai se gastar, qual o retorno que esse gasto, esse investimento vai dar, de uma maneira bastante criteriosa, de uma maneira capaz de elucidar qualquer tipo de dúvida e não ficar sempre aquela rusguinha, eu não sabia disso, eu não sabia de aquilo, que é algo muito comum nessas relações. De uma maneira muito mais política, a 777 está fazendo isso, porque ela já poderia ter fechado as coisas e já poderia ter anunciado, mas a partir daí já vai anunciar. E olha, eu queria falar sobre essa questão do tempo, essa questão do time, que é algo que realmente incomoda a nós brasileiros, a quem vive o futebol dioturnamente. Por quê? Porque a gente tem uma cultura de receber sempre durante períodos de férias notícias de contratações, de investimentos, especulações, é a época do tiroteio, né? Então, quando isso não acontece, a gente se incomoda, porque é algo novo para nós, a gente não tem noção do que é isso, então a gente fica desesperado. É normal, extremamente normal. Mas mais uma vez eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer algo que eu sei que tem muita gente que vai ficar chateada. E eu não estou falando isso aqui para pessoas que acham que a gente é a favor de A ou B, vai ter sempre isso, sempre vai ter isso. Tem gente que não gosta da gente definitivamente e eu juro, continuo a dizer, não sei porquê. A gente só cobre o dia a dia do clube. A gente só tem uma opinião. E opinião mesmo divergente é de se respeitar. Você pode não concordar comigo, mas respeite a opinião. É simples assim. Eu acho que é uma operação difícil, complicada no início, mas que a gente vai se acostumar. A gente vai se acostumar. Por quê? Se não vejamos. Você entra numa empresa, você é contratado por uma empresa, que é uma empresa que para te contratar, você vai no RH, você vai conversar com um psicólogo, você vai fazer exame médico, você vai ter uma conversa com o diretor de marketing, você vai ter uma conversa com o vice-presidente de RH, você passa por um crivo, um raio-x, que chega uma hora você pensa assim, caramba, esses caras estão desconfiando de mim? Não. Eles querem saber se você é aquilo tudo que disseram de você. E eles precisam testar vocês. Acho que isso é uma prática que a gente não tem hábito, porque como é que é feita a contratação de alguém no Brasil? É o QI. Quem indicou? Muitas das vezes vocês já ouviram histórias de pessoas que se sentiram passadas para trás porque esperavam uma seleção natural. Bom, eu estou abaixo desse cara, o cara está aqui, ele sai, entro eu. E de repente vem alguém por fora e entra no lugar de quem deveria estar. Isso causa uma chateação, um constrangimento, mas é assim que acontece. É o QI, é alguém que é amigo de alguém, é alguém que é parceiro de alguém, é alguém que está devendo um favor a alguém
Isso não é meritocracia. E eu acho que esse trabalho é um trabalho de responsabilidade. Que por mais que tenha gente que não apoie, e volto a dizer, cada um com a sua opinião, mas eu sou totalmente contrário a quem não é favorável a essa mudança de patamar, a quem é favorável à situação que se perdurava, do que indicou, do fazer e depois a gente paga, da falta de responsabilidade. É assim? É assim que você faz a gerência dentro da sua casa? Não. Se você tem um dinheiro para gastar no mês e a sua esposa sai e gasta tudo no primeiro dia, como é que você vai reagir? Mas para isso vocês têm que se sentar, têm que fazer um orçamento mensal, o que entra, o que sai, o que pode. Às vezes você tem um imprevisto. Tem várias situações que, se você se organizar, você consegue cumprir tudo. E às vezes não consegue. Às vezes estoura o orçamento, às vezes você entra num cheque especial. Tem várias situações, mas que minimamente você precisa prever. E a gente vê, nos últimos anos, o Vasco especificamente, quantos balanços mal feitos. Agora não. De um tempo para cá, o Vasco tem tido dos melhores balanços auditados, corrigidos, fiscalizados. Mas quantas reprovações de conselho fiscal para uma situação, para outra, uma aprovação de algo, sabe, básico. Às vezes vai comprar uma lâmpada para a iluminação da estátua do Roberto Dinamite. É uma celeuma. Coisas que você vê que tem alguma coisa por trás. E aí você entra para normalizar, é comum acontecer isso. Porque você vai mexer no vespeiro, você vai mexer na zona de conforto das pessoas. Quem está acostumado, eu ouvi isso no final do Campeonato Brasileiro, as pessoas diziam, tem que dar mala branca, tem que pagar mala branca. E eu cobrei isso, inclusive até do Paulo Brax. E perguntei a ele, Paulo, o Vasco pensa em fazer isso? Uma pergunta de um jornalista tradicional brasileiro, que está acostumado com isso. Ele disse, Flávio, sem chance. Isso não entra na cabeça dos norte-americanos, pagar para outros. Você que tem que ser competente de ganhar deles. Não necessariamente precisa pagar para outros, mas para nós, poxa, é um absurdo. Pô, tem que pagar o Londrina para ganhar de não sei quem, tem que pagar isso para... Sabe? É muito triste isso. Porque a gente está acostumado com isso, acha isso normal. E não é normal. Não pode ser normal, a gente precisa entender. E olha, volto a dizer a vocês, está falando alguém aqui que vive há muito tempo no futebol e que poderia ter um discurso diferente, mas que eu não sei o que é. É Deus, com certeza. Está me dizendo assim, Flávio, você tem uma função legal aí de poder orientar as pessoas. Leve por um lado da correção, da coisa direita, da coisa responsável, porque poderia ser um lunático. Como tem muita gente que grita e que fala, não pode fazer isso, está demorando demais, pô, atravessa os caras, faz isso mesmo. E olha, eu nem culpo essas pessoas, porque a gente está acostumado com isso. Mas não, isso é errado. Isso é irresponsável. É você prometer e não cumprir. É você dizer que vai pagar X e não pagar. É você prejudicar o seu trabalho. É você vender uma imagem de alguma coisa que você não é. É você prometer a um grande treinador uma estrutura que ele não vai ter. E olha, eu admiro muito dessas pessoas porque tem uma cara de pau gigantesca. Então, quando se senta um board, uma diretoria, e que resolve apresentar orçamentos, planificação, pagamento de dívida, tudo dentro de uma reunião, eu penso assim, poxa, que coisa diferente, cara. Que legal. Mas se eles contratarem o Joaquim, zagueiro do Cuiabá, não vai ter uma repercussão. Eu vou pensar diferente. Eu vou pensar que o Joaquim passou pelo crivo de muita gente. Que não é só o Joaquim atleta. Mas ele não tem nome. Vocês ainda acreditam nisso? Ainda mais no futebol de hoje, a Copa do Mundo está aí mostrando para todo mundo. É o nome que está ganhando. São os nomes que estão passando por cima. Está aí o Japão. Primeiro lugar num grupo com a Alemanha e Espanha. Prova que o futebol, ele hoje é competição. É um jogador que se emprega, é um jogador técnico, que tem qualidade, que é bom. Mas não existem mais os craques. E isso não é se apequenar, isso não é pensar menos. Não, é viver uma realidade. Sai do mundo de Nárnia, sai dos sonhos de montar esquadrões galácticos. Tem os caras que têm dinheiro.
Ano passado apanharam, não ganharam todos os títulos. Nem o Palmeiras, que tem dinheiro, consegue fazer. Então, a gente tem que pensar claramente que é um primeiro passo para uma mudança. Ser responsável. Mostrar algo que é capaz de ser cumprido. Claro que dentro de um objetivo esportivo, dentro de um parâmetro técnico, dentro de um organograma de trabalho, dentro de uma capacidade de cumprir isso, de não ser assodado e com 2 meses já mandar todo mundo embora. Isso é trabalhar, isso é ter responsabilidade. Ainda não aconteceu nada. Hoje vai ter essa reunião. Eu quero esperar a partir de semana que vem. Sim, vou dar o crédito. Eu vou dar o crédito. Estou ansioso? Claro, a gente fica ansioso de saber, mas a minha ansiedade, ela se disfarça com um sentimento de esperança, de que alguma coisa está sendo feita, de que algo está sendo feito. Que eu não preciso ver que no Gênova emprestaram 10 milhões e isso ser criado como se a empresa... Sabe, é muita teoria da conspiração que me passa a impressão de que a gente quer que dê errado. Não, a gente quer que dê certo. Porque tem tudo para dar certo. E que essas pessoas que querem que dê errado ou que pensam que vai dar errado, e eu respeito a todas elas, porque eu respeito isso. Apesar de muitos de vocês não respeitarem aquilo que eu penso, muitos de vocês espalham a minha imagem aí por vários locais e falam e acontecem, me chamam disso e de aquilo, e eu tenho família. Eu tenho família que vê isso. Mas estão blindados. Já entenderam isso. E eu me preocupo, porque eu acho que vai ter uma hora que você vai ter que se convencer, que você vai ter que entender que a coisa mudou. Desde um plano de saúde para todos os funcionários, desde o pagamento de 13º antecipado para todos os funcionários, que parecem ser coisas tolas, que a gente hoje diz, pô, mas eles prometeram isso. Isso é uma obrigação realmente, mas que nunca, nos últimos sei lá quantos anos, não é feito. E aí a gente fala o quê? A gente diz o quê? Que não mudou? Ah, mas vai contratar o Wellington Rato, não contrata o Paulinho. Aí que tá, é a questão de você confiar. Porque o Paulinho é um grande jogador. Eu gosto muito do Paulinho, adoraria ver o Paulinho no Vasco, mas tenho dúvidas sobre o Paulinho. Tenho. Paulinho saiu do Brasil em 2018, depois de um grande 2017, se machucou, inclusive num jogo, acabou indo já machucado para a Europa. Ele foi na janela de 17 para 18, saiu machucado e conviveu com essa lesão durante muito tempo. Foi triste, foi complicado para ele, coitado. Mas acabou fazendo uma ótima Olimpíada, mas nunca foi titular absoluto do Leverkusen, sempre foi uma dúvida como é que ele estava, joga, não joga, pouca informação, muita gente dizendo que ele tinha ido para o clube errado, que a negociação deveria ser para um outro clube, para uma outra, um outro país que não a Alemanha, e aí ele volta para o Atlético Mineiro, um contrato de 6 meses, que não vai ganhar pouco, vai ganhar muito, vai ter muito dinheiro, claro que vai, envolvido numa dúvida. E qual é a dúvida? Qual é a dúvida que a gente tem? É gastar dinheiro irresponsavelmente. Mas faz parte. Não, mas vamos apostar. Com o seu dinheiro você aposta? Imagina, olha, tem que dar 5 milhões de dólares por 6 meses de contrato para o menino, ainda tem que pagar tanto para o Leverkusen. Beleza, números dele. Assim, assim, pô, mais fraco, hein? Não jogou tanto assim, não. Não, mas ele é bom. Pode apostar. É assim que você vai gerenciar o seu dinheiro? Eles não pensam assim. E a gente tem que entender, porque, volto a dizer, o dinheiro tem dono. O dinheiro é dos caras. Claro que em comum acordo com o Vasco, por isso eles vão fazer essa reunião hoje, para mostrar claramente, olha, a gente quer comprar esse copo. A gente quer comprar esse copo. Queremos comprar esse copo. Tá aqui até um bom exemplo, o Nenê. Tá aqui, ó. A gente quer renovar com esse cara, o Vasco. O que ele vai dar de retorno pra gente? Cara, eu acho que mais institucional, porque fisicamente não dá mais, 41 para 42 anos, 3 meses de contrato dá para ser, não, o campeonato termina em abril, 4 dá, não, pela legislação é 3 ou 6. Vamos propor 6 a ele, ganhando um salário baixo, produtividade, a gente faz uma festa no final para ele. Se o Nenê disser que não quer ficar um ano, não tem coração, gente.
Não há coração, sabe por quê? Porque o dinheiro tem dono. É responsabilidade, não é populismo, não é bravataria, não é nada disso. É isso que a gente precisa entender. Agora, a desconfiança de quem vem, como vai, o que vai jogar, aí é uma coisa em campo, de um treinador mais jovem, foi a informação que eu dei ontem, talvez não seja um cara de prateleira altíssima, mas um treinador capaz de fazer um bom trabalho, a gente tem que acreditar, porque os caras combinam com isso o dia inteiro, eles fazem isso o dia inteiro. Eles no Gênova trouxeram o Shevchenko, grande jogador ucraniano, foi técnico do Gênova, não deu certo. 4 meses depois tiraram o cara. Trouxeram outro treinador que não deu tempo também, mas esse treinador ficou para jogar a Série B. E estou dando um exemplo do Gênova, que é um clube completamente diferente do Vasco, em termos de apelo, em termos de repercussão, mas prova de que eles buscaram prateleira alta e depois vieram com alguém mais na realidade, que até fez um trabalho melhor, apesar de não ter conseguido subir. Então a gente tem que entender isso. Ah, eu não quero entender, tô cansado de entender, são 20 anos que, porra, a gente só me pedem para entender e eu quero jogador grande, eu quero treinador grande. Vai acontecer, cara. Mas eu não sei se agora. E se isso te frustra, me desculpe, cara. Mas você vai se frustrar. Agora também tem uma coisa, isso tudo passa se o time render em campo. O jogador desconhecido, você vai passar a comentar, porra, esse moleque é bom, hein? Gostei, cara. Porra, zagueirão que eu conhecia. Pô, e fila do perdão pra ele. É assim. Ou então aquele jogador grande que venha a ser eventualmente contratado. Porra, agora eu gostei. É o Vasco, Vasco da grana, maravilhoso. 777, vocês são F. O cara não joga nada. O que você fala? Pô, que decepção esse cara, hein? Pô, sério, veterano, ruim. E é capaz até de dizer, pô, esses caras também contrataram esse cara aí, não entendem nada de futebol. Porque se esquece também. Passa, vai com o vento. Vamos esperar, ver o que vai acontecer hoje. Eu acho que essa é uma reunião da responsabilidade, de algo que a gente não tem há muito tempo. Chega de irresponsabilidade, chega de amadorismo, chega de gente que faz com o Vasco o que quer. Não. O Vasco agora no seu futebol tem um dono. E me parece ser um dono responsável, sabe? Parece que, pelo menos no início, está pensando do tamanho do Vasco. Talvez a questão da comunicação concorde, de trazer um pouco mais de informação, apesar de que também não é cultural deles, mas eles têm que se adaptar ao Brasil. Isso é uma coisa que eu acho também, mas a gente precisa confiar. Confiar mais, cara. A gente tá desconfiando muito de tudo, de todo mundo. É claro que a gente tem casca, porque a gente foi sacaneado durante muitos anos, então a gente desconfia até da nossa sombra. Mas não tá dando já para ver que tá mudando aos pouquinhos? Não sei, para mim tá. Quero ouvir aqui embaixo a sua opinião. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E aqui no Ave Mais, pouquinho antes do Jogo do Brasil, eu vou trazer informações legais, um pouquinho do rescaldo, e vamos esperar um pouquinho dessa reunião de hoje para a noite. Lá no canal Atenção Vascaínos, a gente trazer as informações num pós-jogo legal que a gente também vai falar de Vasco. Grande abraço, fiquem com Deus. Bom dia, bom jogo do Brasil. Para mim, ó, 2-0 Brasil hoje. Tchau, turma.